Certa vez, Jesus conversando com uma grande multidão, e nessa época um dos seus discípulos lhe fez uma pergunta. E na realidade ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. Ele disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Essa reflexão eu quero fazer hoje com você, pai, mãe, quem esteja nesse momento assistindo e talvez tenha essa mesma pergunta. E Simão Pedro respondeu essa pergunta com muita clareza. Só tu tens palavras de vida eterna. Não há outro caminho, só Jesus é o caminho. Ele disse na própria palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitos caminhos surgem ao decorrer da nossa vida. E muitas vezes ficamos olhando para um caminho, para outro caminho e não sabemos para onde seguir. E aí buscamos em algumas religiões. Mas eu quero dizer para você que está hoje me assistindo que só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem, Jesus. Esse é o caminho, ele é o próprio caminho. Então eu quero dizer isso para você porque uma época da minha vida eu conheci uma senhora e essa senhora tinha filhos. E ela uma vez me disse o seguinte: eu vou criar os meus filhos e quero que cada um siga o seu caminho, que cada um siga a sua religião, que eles façam o que bem entenderem da vida deles. Isso normalmente é um pensamento que a maioria das pessoas costumam ter. E eu pude ter a oportunidade infeliz de assistir praticamente o final dessa situação. Essa senhora teve 2 filhos e esses filhos foram criados dessa forma. Cada um, quando crescer, vai buscar o seu caminho. Infelizmente, ela partiu cedo e, como ela mesma havia dito, ela não ensinou o caminho. Para ser mais sincera, ela mesma não conhecia o caminho. Ela não conhecia. E o que ela poderia fazer seria indicar para os filhos talvez uma religião, mas ela também não o fez. E algum tempo depois eu pude me encontrar com esses filhos e pude ver que é muito triste quando uma mãe não ensina o caminho para o seu filho, ou porque ela não sabe, ou porque ela acha que o filho tem que decidir. Acontece que quando um filho é pequeno, quando aquela criança nasce, quando você tem a oportunidade de falar de Jesus para aquela criança, ela vai crescendo nesse ambiente, ela vai crescendo sabendo quem é Jesus. E o que acontece com aqueles que acham que os próprios filhos podem determinar os seus caminhos? E quando eu estou falando dos seus caminhos, eu estou falando de ensinar a criança a palavra de Deus. Ensinar a criança que Jesus é o caminho. É esse caminho que eu quero falar com você. É esse caminho que eu quero dizer para você. Não existe outro. Não existe outro. Muitas pessoas ficam procurando histórias, muitas pessoas ouvem fábulas, acreditam em fábulas, mas na hora que a situação se torna perigosa, ou na hora que a situação pega você, na hora que a vida te pega na esquina, e você pode perceber que a tua religião não te levou a nada, que os supostos ídolos da vida não te levaram a nada.
e que você se torna uma pessoa perdida e diz: para onde eu vou? Ou então começa a se fazer aquelas perguntas: existe vida após a morte? E todas essas perguntas ficam permeando a mente daqueles que não sabem e que não conhecem. Eu quero falar exatamente com você. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou bem claro que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele deixou o evangelho dele, Ele deixou a palavra dele, Ele deixou a Bíblia. Dentro da Bíblia tem palavras de vida eterna. Tem palavras que podem hoje transformar a tua vida. E assim como aconteceu com Simão Pedro, que ele não arredou o pé e permaneceu ao lado de Jesus e dizendo para Jesus: só tu tens palavras de vida eterna. Eu posso dizer para você, só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Ele pode tirar você da angústia. Só Ele pode tirar você dessa situação que você se encontra agora. Porque Ele é a nossa cura, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa vida. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança de dias melhores, é a esperança de uma vida após a morte, é a esperança para os nossos filhos, é a certeza inabalável que nós somos dele, que pertencemos a ele e que voltaremos para ele. E como podemos fazer para conhecê-lo mais? Apenas abrindo a palavra dele. Conhecendo a palavra dele, ele se faz presente, ele mesmo mostra para você através do seu próprio espírito e ele vai guiando você a essa verdade, a esse caminho, porque ele é o caminho, e você vai começar a perceber que a tua vida passa a ter sentido, que você passa a confiar e que você passa essa mensagem para os teus filhos e eles terão essa segurança. E assim como aconteceu com aquela senhora que não sabia e não passou para os seus filhos e os seus filhos não sabiam e se encontravam perdidos porque não conheciam a palavra e não conheciam Jesus, eu digo para você que essa história triste não venha acontecer com você. Que você tome uma decisão, a decisão de conhecer os caminhos de Jesus. Porque, como eu disse, ele é o caminho. Que você possa conhecer esse caminho, que você possa se firmar nesse caminho, na rocha que é Jesus. Porque através disso você poderá passar para os seus filhos essa palavra preciosa, essa palavra que traz calma, essa palavra que traz salvação, essa palavra que não volta vazia. Onde quer que você esteja, seja no vale da sombra da morte, seja no melhor lugar dessa vida, quando nós temos Jesus, ele se faz presente na tua vida. Você passa a ter Jesus no teu coração, habitar em você. E você passa a ser o templo do Espírito Santo. Receba essa palavra agora. Receba no teu coração a vida de Jesus Cristo. E você pode fazer isso apenas confessando a Ele, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te receber como meu Senhor e meu único Salvador, porque não há outro. E nesse momento em que você, sozinha, trancada num quarto, seja lá onde você estiver, que você fizer essa confissão, você pode saber que o Senhor vai fazer morada em você. E vocês serão um em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém.